mostrar todo o processo de coleta de dados da Receita Federal. Então aqui os dados abertos da Receita Federal, se fizer uma pesquisa no Google, a gente vem aqui em dados abertos. Dentro de lá tem vários dados abertos disponibilizados pela Receita Federal. A gente vai aqui em cadastros. Vou mostrar a parte de Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, CNPJ. Aqui dentro nós temos alguns recursos que estão disponibilizados, né? O dicionário de dados, CNAES, empresas, são 10 arquivos de empresas, estabelecimento e por aí vai. Esses arquivos aqui, se você clicar para ver, eles estão no formato zipado e dentro tem um CSV, ou seja, arquivo separado por vírgula, com os dados da Receita. Ao clicar aqui, a gente pode abrir essa página aqui, que é a mesma, né? Esse aqui é o endereço da Receita, /CNPJ, que estão todos os arquivos que estão ali, naquele site aqui. E aí o que a gente fez um programa, ao qual vem nesse site, baixe esse zip. Né? Vou mostrar esse programa. A gente tem o primeiro programa, que é para limpar os dados da Receita, limpar nossas pastas, que ele abre essa pasta que a gente tem e limpa. Remove todos os arquivos, segundo de download, eu vou executar agora aqui. E vai lá no site e começa a baixar os arquivos. No caso aqui já tinha baixado o primeiro, o segundo e agora estava incompleto, ele tem um resumo e vai para o próximo. Aqui ele não encontrou o quarto de empresas, está baixando aqui. Então a gente fez esse programa que consegue resumir os downloads e vai fazer download de todos aqueles arquivos que foram mostrados previamente. Uma vez feito o download de todos eles, testado e retestado, a gente vai para a segunda parte, né, que é a parte de abrir o zip. A gente abre esses zips para ter os CSVs. Então, uma vez feito o download, a gente executa o arquivo para dizipar. Ele entra e começa a dizipar os arquivos, vai extrair cada um dos zips. Então, uma vez que é feito o download, eles são jogados nessas pastas. Então, aqui, por exemplo, CNAES, tem os CNAES e depois de rodado o programa de abrir o zip, ele abre o zip. Se for em empresas, ele tem os arquivos de empresas e os arquivos abertos. Estabelecimento, por aí vai, né? Os 10 arquivos e os arquivos que estão sendo abertos, né? Rodando e aberto. Essa é a estrutura que gera os arquivos no formato CSV. Para carregar os dados do CSV para verificar, uma das formas pode abrir aqui em dados no Excel, de texto CSV. Vai selecionar a pasta onde está o arquivo CSV, onde baixou lá dados abertos, abriu o zip, etc. Vai carregar. Na hora de carregar, é por vírgula mesmo, delimitador, e vai criar as duas colunas, né? Só para dar uma verificada nos dados. Aí tem o código do KNAI e a descrição do KNAI. Então, uma vez criado os arquivos CSVs baixados, a gente tem que criar as tabelas. Então, para cada uma daquelas origens, né, KNAI, empresa, estabelecimento, motivo, né, os 10 a gente cria cada um deles. Para o KNAI, se a gente for ver a descrição dele, a gente criou, né, como estava no CSV, tinha um código e a descrição, né, dos campos baixar. Se a gente pegar, por exemplo, estabelecimento, que tem vários dados, a gente mapeia com base lá naquele dicionário de dados, né, o que é cada uma das colunas. Se a gente fizer o select desse, por exemplo, dessa tabela em si, já depois de carregada ela, a gente tem cada uma das colunas os dados que vieram dos dados abertos. Então, para cada uma das tabelas criadas, você tem que fazer um plano de carga para uma delas. Então, foi feito um pacote para cada uma delas e um pacote geral para carregar todas elas. Vou demonstrar aqui dos KNAIs. Esse é o fluxo que é feito. Então, a primeira coisa é feito o truncate na tabela. Depois ele lista os arquivos. Se você ver o comando, ele vai lá no diretório onde estão os KNAIs e vê quantos arquivos CSVs tem e carrega nesse outro file 0. A gente mapeia esses arquivos, valida
vai fazer um mapeamento físico, fazer o update da carga, verificar, e vai fazer esse loop até terminar esses arquivos. No caso do KNAI só tinha um arquivo, é feito uma vez só. No caso, por exemplo, de empresas, eram 10 arquivos, estabelecimentos também. Então ele fica nesse loop aqui até carregar todos os dados. Como pode ser observado aqui no operador, a gente já deu play nele, né? Antes ali, por exemplo, aqui no KNAI, foi feito, ele vai lá dar um truncate, lista os arquivos, mapeia, verifica, etc. Faz o update dos dados e carrega os dados. Se der o play de todos que foi feito aqui, ele vai fazer para todas as tabelas. Nesse caso aqui, só as originais, ele vai mapear várias vezes, porque tem vários arquivos, ele está no loop. Esse aqui ainda está rodando. Então, uma vez que a gente tem as tabelas carregadas no state, agora a gente cria um modelo que tem relacionamento entre elas, dentro do nosso DW, fazendo o ETL, extração e tratamento dos dados. Com base nesse modelo, a gente tem as tabelas fatos, que a gente chama, e as dimensões. Ela estabelecendo relacionamento entre cada uma delas. O modelo também conhecido tecnicamente como modelo estrela. Com o modelo de dados já criado, relacional, né, e aplicado no banco de dados, a gente precisa fazer a carga desses dados, que é feito também pela nossa ferramenta de integração aqui de ETL, o Oracle Data Integrator. Então, a gente constrói aqui os mapeamentos das dimensões e das fatos. Aqui a gente tem o mapeamento da nossa fato sócio, no caso, né? Onde aqui estão nossas origens, os relacionamentos construídos entre as tabelas, os joins, né? E aqui a nossa tabela destino, que é a fato sócio. Entrando no modelo físico, o que acontece? Ele vai lendo cada uma das tabelas origem, fazendo várias junções de dados, passa para a segunda camada, fazendo várias junções aqui das outras dimensões, nesse caso, aqui foi na stage, aqui veio para as dimensões, juntando cada um dos dados até compor a tabela fato de sócios. Então esse é o modelo físico relacionado àquele modelo lógico para gerar a tabela, realmente a carga dela. Veja que há um trabalho todo de extração, carga e transformação, vindo da tabela origem, que é aqueles dados que a gente carregou do Receita Open Data, e aí agora a gente gera uma tabela fato, que no base nessa tabela fato a gente vai criar as nossas dimensões associadas a essa tabela aqui, para poder montar depois o nosso painel em cima, ou qualquer relacionamento que a gente queira falar, qualquer visão que a gente queira criar em cima do cubo que a gente criou dessas informações. Então, com base nas informações que a gente tem na tabela fato dimensões, a gente pode enxergar através daquele cubo de várias formas diferentes. Aqui é um exemplo de um painel utilizando aqueles dados abertos da Receita, onde a gente tem aqui o nome da empresa, o nome fantasia, se tivesse, pertence a um grupo empresarial, todos os CNPJs associados àquele grupo empresarial, consegue verificar dados de apertura, município, estado, olha lá que bonito lá o código do KNAI e a descrição. Tem a data que foi atualizada aquele CNPJ junto à Receita, a natureza jurídica, o endereço, a gente consegue até linkar com o Google Maps e verificar onde fica, usar um Google Street View. E aí a gente tem outras informações que a gente pode montar, por exemplo, quadro societário, associado àquele CNPJ. Aí com outras visões e outros cubos e outras tabelas da nossa base, a gente pode verificar se ele tem sanção da CGU, se fez alguma doação eleitoral, se o sócio tem vínculo com o Estado, e por aí vai. A gente consegue gerar outras visões com os dados que a gente tenha em nosso Data Warehouse. Em resumo, para o entendimento, é baixado então lá da Receita o CSV, que é no formato bruto, separado por vírgulas. Exemplo aqui, classificação do sócio, ele vem o código, a descrição da qualificação desse sócio. A gente tem que criar uma tabela na nossa stage, tá aqui, o create table dela, com esses dados, dar a carga desse dado para cá. Uma vez que eu tenho esse dado, entre aspas, bruto,
depois eu vou montar o nosso modelo estrela dentro do nosso DW. Que aí a gente vem aqui no nosso DW, vamos pegar lá a tabela fato, sócios. Vai ver que ali dentro está lá, ó, a qualificação do sócio, vai ter a ligação com aquela outra tabela. E aí a gente vai dar carga nesta tabela, conforme foi visto anteriormente, através da outra tabela originária. E aí a gente monta o nosso modelo de cubo para poder fazer a visão. Então é um trabalho de identificação do dado, primeiro da origem, trazer essa origem do dado. Nesse caso foi um CSV do Open Data, mas a gente poderia ter uma conexão direto com uma base, fazer um SQL direto e conectar, ou conectar direto o Oracle ODI numa base e trazer um arquivo CSV ou um JSON. Existem várias formas de conexão para obtenção do dado. Uma vez obtido esse dado, tem que entender cada uma dessas colunas, criar a tabela de acordo com o dado e depois fazer a transformação, que foi feito no nosso caso da stage para o DW, que faz toda uma extração, transformação e carga, que a gente monta o nosso modelo de cubo para gerar visão.